tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, nós vamos estudar História. Hoje são 25 de agosto de 2020. O nosso assunto em História hoje vai ser, a gente vai pegar o livro 5, lá na página 142. O livro tá bem, não vai passar, mas dá pra gente entender. A gente vai falar sobre moradias, diferentes tipos de moradias. Vamos ver aqui, ó. Conforme passa o tempo, as moradias e as vestimentas vão mudando. Veja isso nas imagens a seguir. Olha no livro de vocês aí a imagem, ó. Essa imagem aqui, ela é uma imagem do passado. Olha como as mulheres se vestiam. Com vestidão, amarravam um turbante na cabeça, os homens usavam chapéu. Olha lá, descalças. Todas elas, ó, vendiam as coisas em tabuleiros. Elas saíam carregando os tabuleiros assim, ó, vendendo cocada, vendendo as comidas da época. E olha lá, o chapéu dele não era um chapéu igual a gente vê hoje em dia. É um chapéu redondo assim, ó, parece que é um príncipe, né? E os negros estão trabalhando e os brancos estão todos sentadinhos lá sendo servidos pelos negros. Então isso aqui mostra que era na época da escravidão, onde os negros trabalhavam para os brancos. Vamos virar aqui, ó, as casas. Antes da gente virar, vamos ver as casas, ó. Tinha aqui, ó, parece um castelo, um navio aqui atrás, uma montanha. Quase não tinha casa, né? Não é verdade? Aí, quando chega no presente, a gente tem essa imagem aqui, ó. Converse com os colegas para verificar o que há de diferente entre as imagens. Depois fale para o professor. Então, vocês vão comentar aí para mim na plataforma ou então vão mandar um áudio, alguma coisa assim. A gente tem aqui, olha, várias pessoas, todas andando. Tem gente de bicicleta, tem gente com sombrinha aberta, no meio da rua. Olha as casas, olha como mudou. Tem muito mais casa, prédio, né, que nem existia na época. A gente tem prédios muito altos, cheios de moradias, cheio de lojas, de consultórios, escritórios, não é verdade? Agora a gente vai para a próxima página. Na próxima página, se eu conseguir passar, a gente tem aqui, ó, moradias e moradores. Vocês se lembram das histórias de fadas? Lembra que a gente estudou aquele tanto de fada de história? Pois é. Em que sempre havia castelo, sempre tinha um castelo. Toda história de fada tem castelo, não é verdade? Os castelos eram construções que serviam de moradia aos senhores de terra, conhecidos como senhores feudais. Eram os poderosos, só os poderosos tinham castelo. Também serviam como fortaleza militares, por isso eles eram construídos em locais altos. Eles serviam para a polícia da época vigiar o reino ali, né? De difícil acesso e protegido por altas muralhas. Então eles tinham grandes muros e esses redondinhos que a gente vê sempre aqui no castelo é onde ficavam os soldados vigiando. Ao redor dos castelos ficavam as terras cultivadas. Então, em volta do castelo aqui, sempre tinha algum plantio, alguma plantação para sustentar. As terras cultivadas eram cultivadas pelos camponeses para garantir o sustento deles, dos camponeses, e lá do rei, do imperador, de quem morava no castelo, do senhor feudal lá. Em época de guerra, os camponeses, fugindo dos ataques inimigos, refugiavam-se no castelo. Então, os feudais eles não eram tão ruins. Eles
deixavam, sempre que tinha alguma guerra, alguma confusão, alguma briga, deixavam os que cultivavam a comida entrar para ficar protegido, para fugir da guerra. Saiba mais. Olha que lindo esse castelo de verdade, esse, olha. Entre tantos castelos da Europa, a fortaleza de Carcassonne é uma das maiores construções medievais quer dizer que tem há muito tempo, erguidas no século XIII. Localiza-se na região de Languedoc, cada nome difícil, né? Languedoc-Roussillon, lá na França, bem longe daqui. Desde 1997 é considerado patrimônio mundial da humanidade. Então ele não pertence mais à França, ele é do mundo. Ninguém pode ir lá e mexer, construir, derrubar uma parede, pintar, porque ele é patrimônio mundial. Ele pertence ao mundo. É uma história, é uma coisa que ficou guardada, vai ficar guardada, reservada, conservada para todo mundo poder conhecer um dia um castelo. Vamos aos exercícios. Exercício de aplicação. Em dupla, no caso pode ser você, mamãe, você e eu e você e eu. Conheça os principais espaços de um castelo antigo. Então aqui, ó, vamos começar aqui, ó. Aqui tinha uma cozinha externa, porque a cozinha não era dentro do castelo. Tinha a torre de homenagem, sempre que tinha algum acontecimento, ia cantar, por exemplo, parabéns, o rei ganhava alguma homenagem, ele vinha aqui para cima, para essas janelinhas, aí ficava dando tchauzinho pro povo. Alguma vez que ele tinha que falar alguma coisa, ele vinha para cá e ficava aqui nessa torre de homenagem. Aqui tem a muralha para proteger o castelo, né, em volta dele. O pátio, onde eles podiam passear, conversar. Atalaia ou torre de vigia. Lembra que eu falei com vocês onde ficavam os policiais vigiando, nos 4 cantos. O portão de entrada com ponte levadiça. Então aqui, ó, em volta sempre tinha um lago. Eles sempre colocavam água. Para quê? Para ficar mais fácil de não ser invadido, de não invadir o castelo. Então aqui para entrar tinha que descer a ponte para poder passar e chegar no castelo. Torre de flagelo, ó, a torre aqui também, ó, de flanqueio. Flagelo não, flanqueio. É a torre onde ficavam os porteiros vigiando aqui, ó, para ver se podia baixar a ponte, subir a ponte, que era a porta no caso, né? Assim era um castelo. Você se recorda de alguma história sobre castelos? Converse com os colegas e depois conte para a classe. Então vocês vão mandar um videozinho pequenininho, assim, de 1 minuto ou menos, falando se vocês conhecem alguma história que tem castelo. Eu conheço uma, já vou dar uma dica. A Rapunzel. A Rapunzel morava no castelo, ela ficou presa na torre do castelo, não é verdade? Então, por hoje, por enquanto, vai ser só isso, de dever, combinado? A atividade é contar a história de um conto de fada que tem castelo. Qual é a história que tem castelo? Tem a Rapunzel, a Cinderela, a Bela Adormecida e vários outros. Aí vocês vão escrever no caderno a história, coloca lá assim, livro, quer ver, ó, vocês vão colocar assim no caderno, de história, livro, página, e página aqui é 146. Aí vocês vão colocar o nome da história. 2 pontinhos aqui, ó. Eu vou colocar o nome da história da Cinderela. Lá. Simples o dever
hoje, né? Então, beijinhos. Hoje não precisou de gravar uma aulinha para poder corrigir, fazer a correção, porque a correção já está aqui. Foi muito fácil, rápido.